Fala galera, sejam bem-vindos marujos e marujas navegantes deste oceano chamado inconsciente. Hoje nós vamos para a parte 2 do vídeo que a gente está tratando sobre tipos psicológicos. Nos próximos vídeos, galera, eu vou fazer vídeos separados explicando o que é o extrovertido, o que é o introvertido, o que é o sentimento, o que é o pensamento, o que é o cara sensação, o que é o cara intuição. Eu vou focar em explicar em cada vídeo próximo um aspecto diferente de cada um deles, como eles funcionam, e vocês vão percebendo e conseguindo entender em qual você se encaixa melhor. Beleza? Por que isso é importante, Rafael? Isso vai te ajudar muito a entender por que você toma algumas decisões, quais carreiras profissionais, por que alguns meios sociais te agradam mais do que outros. Então é muito importante para você começar a responder muitas dúvidas que você tenha ou coisas que você já ouviu falar por aí, mas não tinha certeza. No último vídeo a gente falou muito de como funciona, ou pelo menos de parte de como funciona essas informações que são registradas dentro do meu inconsciente e que me ajudam a desenvolver o tipo psicológico ou perceber qual tipo psicológico que eu pertenço. Pois bem, aqui eu vou trabalhar mais as ideias de como a gente percebe isso e de como a gente começa a entender quais são as funções desses tipos psicológicos. Os dois primeiros tipos que a gente vai, ou posso dizer assim que as duas primeiras características do tipo psicológico, acho que fica melhor, que a gente vai começar a dar uma introdução para os próximos vídeos, é sobre a extroversão e a introversão. De primeiro momento eu já garanto para vocês que tudo que vocês ouviram até hoje sobre introvertido ou extrovertido não tem nada a ver com a pessoa ser tímida ou a pessoa ser sociável, ou a pessoa ser famosona ou ela ser mais calada. Vocês vão perceber que o conceito é totalmente diferente e a gente vai trazer para vocês qual é a ideia que o Jung teve para compreender isso. Mas ainda voltando para o entendimento da tipologia psicológica, do que a gente está falando? Primeiro, vale a gente relembrar, vale salientar que não tem uma maneira correta de viver. Não há um jeito melhor. É melhor ser introvertido, é melhor ser extrovertido, é melhor ser pensamento, é melhor ser sentimento. Não existe isso. Você funciona dessa maneira. Logo, o que você se sentir melhor para funcionar o seu universo e reger as suas escolhas e como você as entende e compreende é o que vai ser melhor. Rafa, mas cara, eu sou muito extrovertido, mas eu queria ser mais reservado. Muitos extrovertidos podem ser reservados. Você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E querer ser outra coisa vai te trazer muito mais dificuldade de entendimento do que propriamente ajudar você a aliviar uma tensão que você tenha. Mas vamos lá. Os tipos psicológicos eles tendem a funcionar de acordo com os estímulos que o ambiente traz para mim. Como a gente viu no vídeo anterior, alguns aspectos faciais, de humor, de gênio, eu vou trazer dos meus pais. Por quê? Eu estou inserido num ambiente que traz para mim uma ideia de como ler o mundo, como ler a sociedade a qual eu vou me relacionar. O psico são essas heranças que eu trago do meu pai, como religião, como posicionamento político, como time de futebol, como coisas que eu tendo a trazer dessa informação primária que eu tenho dentro da minha casa. E por fim o social, que é quando eu sou inserido no mundo e esse mundo também passa a influenciar as minhas decisões e me trazer conceitos onde eu vou me sentir mais confortável de interagir. Pois bem, partindo desse pressuposto, veja como que vai funcionar o nosso inconsciente. Uma das coisas que eu faço com os meus pacientes, inclusive, eu faço sempre essa brincadeirinha para a gente começar a entender como que o inconsciente funciona. Eu vou fazer com vocês, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, para a gente interagir e vocês vão perceber como as coisas acontecem dentro de nós. Ou pelo menos ter um prelúdio de como vai. Vamos lá. Quero que você pense agora num prato de comida
Pode ser salgado, pode ser doce, numa bebida, algo que você goste muito, que assim, é o seu prato de comida preferido, é o que você mais gosta de comer. Vamos lá, pensa aí. Pensou? Beleza, é esse mesmo? Então tá. Agora eu quero que você se responda. Qual foi a primeira vez na sua vida que você comeu esse prato de comida? Difícil, né? Quem foi a primeira pessoa que te deu esse prato de comida? Outra coisa, que dia exato você decidiu que esse prato de comida era o seu favorito? Percebe? A maioria dessas perguntas, ou quase que todas elas, você não tem resposta. Por quê? Porque quem decidiu isso foi o seu inconsciente. Nesse dia que você comeu isso, ou bebeu isso, você começou a perceber que, aliás, ele percebeu que esse dia era muito importante. Que esse dia tinha acontecido uma coisa muito marcante. Que era um dia que não poderia passar batido. Então o que ele faz? Ele simboliza, ele marca esse momento. Então vamos supor que você estava comendo uma feijoada e essa feijoada passou a ser o seu prato de comida favorito. Você sempre vai referenciar a feijoada para algo bom. Se você estiver muito puto, ai nossa, queria tanto comer uma feijoada agora. Ai nossa, sabe aquelas vontades que dá na gente do nada? E a gente fala, ai nossa, que vontade de comer uma feijoada. Possivelmente naquele momento o seu inconsciente pode ter registrado alguma coisa que deixou você muito fragilizado, chateado ou frustrado e você quis compensar com esta recompensa. Por quê? Porque quando você comer a feijoada, o prazer que você sente é a transição da data de hoje para o dia que você estava plenamente feliz. Bom, esse exemplo dá pra gente começar a compreender como que o meu inconsciente passa a registrar as coisas que eu sinto / vivo. Pois bem, uma outra forma de acontecer é como? É quando eu percebo o meu mundo à minha volta. Nós temos a tendência de relacionar a minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Ou aquela criança ali tem sorte da mãe que tem e eu gostaria de ter uma mãe como a dele. Por quê? Veja, imagine numa situação onde o seu irmão ele recebe um tratamento da sua mãe, onde ela sempre está ali dando colo. Então ele vai para a escola, ela arruma o cabelinho, e aí ela limpa e pergunta se ele tomou café, e se ele não vai comer só aquilo, e se ele está indo bem na aula, e se ele brigou com alguém, se ele se ralou. E o outro filho, ela cria mais largado, porque ele é o segundo filho. Né? Então tem essa tendência de que no segundo filho as mães e os pais estão mais relaxados. Então essa criança ela é criada com mais liberdade. A tendência é que esse primeiro filho que foi muito cuidado, que recebeu muito colo, ele tende a ser introvertido. Por quê? Porque ele não precisa ir para o mundo buscar essa afirmação ou este equilíbrio. Porque o mundo dele é completo. Então ele vai tender a desenvolver uma personalidade mais introvertida. Percebe? Não tem nada a ver com timidez. É porque de uma certa forma este mundo dele está repleto de proteção e cuidados. Ele não precisa buscar nada fora. Ele se sente plenamente amado pela mãe. Logo ele vai ter mais medo desse mundo. Ele vai ter mais medo que esse mundo aí não ame ele ou traga um conforto como essa mãe. O outro garotinho, que é o segundo filho, ou o filho de uma mãe que não é tão zelosa, que não dê tanto colo para ele, esse garoto precisa ir buscar esse amor no mundo. Ele precisa desafiar o mundo, ele precisa mostrar para essa mãe que ele tem valor para ser amado. Então a tendência dele é enfrentar esse mundo com maior naturalidade. Aquele mundo lá fora é o mundo dele, porque ele teve uma mãe que o projetou nesse mundo, que não o protegeu de tanto colo. Percebem? Aqui nós temos uma tendência a esse rapaz, ou esse
esse indivíduo trabalhar melhor a sua psique no que diz respeito à extroversão. Ele vai buscar esse amor que ele sentiu que faltou da mãe no mundo. E aqui a gente já começa a ter uma ideia do que vai vir nos próximos vídeos, tá, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro nesses 2 vídeos como funciona a tipologia psicológica. Não existe maneira correta de funcionar, isso é importante estar frisado. Por isso, aqui a gente também já responde uma questão que é por isso que filhos criados pelos mesmos pais têm atitudes no mundo tão diferentes. Muitas vezes você se perguntou, nossa, por que meu irmão é tão desenvolvido, é tão atirado no mundo e eu sou tão retraído? É por isso, porque vocês têm tipos psicológicos diferentes, alimentados por esses pais, sim, mas cada um funcionando na sua esfera. Beleza? Galera, muito obrigado por preferirem estar aqui do que em qualquer outro lugar. E até o próximo vídeo.